pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos fazer a terceira parte do nosso tapete redondo. Na videoaula anterior, falei para vocês fazerem um ponto alto em cada corrente de base, um ponto alto em cada ponto baixo feito. Nesta aula agora, a gente vai fazer o bico final, que é o mesmo bico que eu trabalhei no jogo de banheiro Alice, que a gente tem disponível passo a passo completo aqui no canal também. Espero que vocês gostem do restante do passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos dar continuidade, então, ao nosso passo a passo. Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada? Vai ficando assim. Sempre eu trabalhei 5 pontos altos, onde eu tinha 5 correntes, 2 pontos altos, um em cada ponto baixo. Como aqui o tapete já tá grande, demora para fazer cada uma das carreiras, vocês vão fazer de conta que eu finalizei a carreira aqui, tá bom? Então, eu vou dar início à próxima carreira de outra cor para aproveitar o tempo para poder gravar a videoaula para vocês, tá certo? Então, você vai fazer a carreira inteirinha seguindo essa repetição de ponto sobre ponto. Aqui, então, pessoal, estou finalizando, fazendo aqui os últimos 5 pontos altos. Para finalizar a carreira, se você tem dificuldade, você faz o ponto baixíssimo e sobe com 3 correntinhas, tá bom? Aqui eu vou iniciar com falso ponto, então, vou dar uma pequena alongadinha aqui, vou retirar da agulha. Ao invés de vir no primeiro ponto, eu vou vir aqui, ó, por debaixo das 2 alcinhas do segundo pontinho aqui, que não é o falso ponto, ele é o ponto alto que eu trabalhei no segundo ponto baixo. E vou buscar essa alcinha aqui, então, pro lado avesso da minha peça. Busquei a alcinha aqui pro lado avesso da peça, aqui a gente vai formar a correntinha do nosso último ponto. Aqui, agora, eu vou regular a altura dessa correntinha. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui, deixando essa laçada da altura de um ponto alto. Deixei a laçada aqui da altura de um ponto alto, agora eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou buscar a minha laçada, deixando 2 laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Aqui eu iniciei, então, o meu falso ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma mesma repetição por toda a volta do meu tapete. Eu vou trabalhar 6 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base. 6 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base. Eu vou trabalhar aqui o bico do tapete Alice. O bico do tapete Alice, ele é múltiplo de 14. Como a gente trabalhou aqui 7 pontinhos entre cada um dos nossos detalhes do luz, vai dar certinho o nosso bico. Tanto se você fez com mais aumentos aqui ou com menos, porque a nossa carreira aqui vai ficar igual, tá bom? Você só vai ter um bico a menos. Aqui, então, é o seguinte. Eu vou vir no próximo ponto, vou trabalhar o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. No próximo ponto, trabalho o quarto ponto alto. No próximo, trabalho o quinto. E no próximo, trabalho aqui o sexto ponto. Faço uma corrente, pulo apenas um ponto de base. No próximo ponto, eu vou repetir 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Se você não quiser trabalhar o bico do tapete Alice, quiser fazer um bico estilo russo, você vai trabalhar o seu bico com 14 pontos. No tapete laço de luz, por exemplo, eu trabalhei o bico múltiplo de 12. Você vai aumentar 2 pontinhos a mais no seu bico. Você pode fazer um ponto baixo a mais e pular também um pontinho a mais e aumentar o desenho, tá bom? Dá certo também, desde que você utilize 14 pontos ao invés de 12, ok? Então, aqui, como eu tô fazendo o bico do tapete Alice, a gente vai trabalhar sempre aqui. Estilo uns blocos, eu vou chamar assim, de 6 pontos altos. Finalizado, 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, você vai fazer uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, você vai seguir com essa mesma repetição. Vamos trabalhar assim por toda a volta do nosso tapete, sempre fazendo 6 pontos altos. Toda vez que você finalizar aqui, 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, você vai fazer uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, você irá trabalhar essa mesma repetição. Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui e já volto.
Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui então, sempre trabalhando 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Toda vez que você finalizar 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, você vai fazer uma corrente, vai pular um ponto de base. Vai dar certinho aqui a nossa repetição. Para finalizar a nossa carreira aqui então, eu vou finalizar introduzindo aqui, ó, dentro da correntinha do falso ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma alongadinha, vou retirar da agulha, vou vir aqui nas duas alcinhas de trás do meu próximo ponto e vou buscar essa laçadinha pro lado avesso do trabalho. Busquei, eu vou dar uma alongadinha aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar minguando esses 2 primeiros pontos. Eu vou dar início no meu terceiro pontinho aqui do primeiro bloquinho de 6 pontos, tá bom? Aqui tem uma pequena diferença de cor, como eu mostrei pra vocês, mas eu vou fazer tudo de uma cor só. É apenas para dar continuidade na aula, tá certo? Então, aqui, finalizado aqui, busquei o fio pro lado avesso, eu vou iniciar já com o falso ponto. Se você tiver dificuldade, você vai regular aqui essa alcinha para ficar da altura de um ponto baixo. Você pode fazer o ponto baixo aqui no terceiro ponto e subir com 2 correntinhas também, tá bom? Aqui, como eu vou iniciar com falso ponto, a laçadinha tá aqui do lado avesso. Eu vou vir aqui, ó, na direção do meu terceiro ponto com a alcinha aqui. Eu vou introduzir e vou alongar. Alonguei, ficou 2 laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro essas 2 laçadas, busco o fio, faço uma corrente. Dessa forma, eu iniciei com o falso ponto alto. Vou vir no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto normal. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos, porque eu minguei esses 2 primeiros aqui. No espacinho de uma corrente seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar 4 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Note aqui que eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. Então, aqui é o seguinte, vamos intercalar, é fácil. No primeiro espacinho aqui de uma corrente, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um leque. No próximo, um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um leque. No próximo, um ponto alto. E assim sempre vai ser. Então, aqui iniciamos com 9 pontinhos, certo? Eu vou minguar esses 2 últimos aqui. Eu vou trabalhar agora 1, 2 correntes. Eu vou laçar o meu fio. Aqui nesse próximo intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar um leque, só que eu vou fazer um leque de 2 pontos fechados todos de uma vez. Então, eu laço o meu fio, vou aqui no espacinho de uma corrente, busco a laçada, busco o fio, tiro as 2 primeiras. Laço o fio, volto no mesmo espacinho, busco a laçada, tiro as 2 primeiras laçadas, com 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Vou trabalhar 3 correntes aqui. Vou laçar o fio, volto no mesmo espacinho de uma corrente, busco a laçada do primeiro ponto. Tiro apenas as 2 primeiras. Laço o fio na agulha, volto no mesmo espacinho, busco a segunda laçada. Tiro as 2 primeiras. Com 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Então, aqui agora, a gente vai ter um lequezinho dessa forma. Eu vou fazer 2 correntes aqui. E vou pular os 2 primeiros pontos altos de base. Eu vou vir no meu terceiro ponto e nele vou fazer o primeiro ponto alto dos 9. Então, agora, a gente vai trabalhar 9 pontos fazendo ponto sobre ponto. Então, já tenho o primeiro ponto. No próximo, completo o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, eu completo o quarto. No espacinho, completo o quinto. No próximo, completo o sexto. No próximo, completo o sétimo. No próximo, eu completo o oitavo. E no próximo, eu completo aqui o meu 9º e último ponto alto de base. Então, agora, a gente vai sempre trabalhar assim. Finalizou os 9 pontos fazendo ponto sobre ponto, você vai pular os próximos 2 pontos. E no próximo intervalo de uma corrente, você vai fazer um leque. Então, eu vou fazer 2 correntes, laço o fio. O meu leque, ele é de 2 pontos fechados juntos. Então, venho no intervalo, busco a laçada, tiro apenas as 2 primeiras.
laço o fio na agulha, volto aqui no espaço, busca a laçada, tiro as duas primeiras. Com 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Trabalho 3 correntes. Laço o fio, volto no mesmo espacinho, busca a laçada. Tiro as duas primeiras. Volto no mesmo espacinho, busco a laçada, tiro as duas primeiras. Com 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro tudo de uma vez só, ficando assim. Agora, vou fazer 2 correntes e vou pular os 2 primeiros pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer o primeiro ponto alto dos 9 pontos que vamos trabalhar aqui agora. E assim, a gente vai fazer uma repetição por toda a volta do nosso trabalho. Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui e quando eu estiver finalizando, retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira, sempre trabalhando aqui um conjunto com 9 pontos altos. Finalizados os 9 pontos altos, a gente faz 2 correntes. No último espacinho, a gente vai ter um leque. Por quê? Aquela dica que eu falei pra vocês. A gente fez aqui naquela primeira carreira do nosso bico, os bloquinhos de 6 pontos altos. Fazendo 6 pontos altos, uma corrente, pulando um ponto de base. 6 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base. Em um espaço aqui, a gente vai ter um ponto alto, no outro um leque. Um ponto alto, no outro leque. Formando aqui esse desenho aqui para dar início no nosso bico, certo? Então, aqui após fazer aqui os 9 pontinhos, a gente sempre mingua 2 pontos do primeiro bloquinho, 2 pontos do segundo bloco de 6 pontos. Então, fiz 2 correntinhas. No último espaço, eu vou fazer o último leque. Então, eu sempre vou buscar a laçada aqui como se fosse fazer um ponto alto e vou tirar apenas as 2 primeiras. Laço o fio na agulha, volta no mesmo espacinho, tira as 2 primeiras laçadas aqui. Com 3 alcinhas na agulha, você vai buscar o fio e vai tirar todos de uma vez só, formando aqui, então, o primeiro bloquinho. Vai fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vai voltar no mesmo espacinho e vai fazer outro bloquinho aqui de 2 pontos fechados juntos para formar o leque. Então, a gente busca o fio, tira as 2 primeiras laçadas, laça o fio, busca a laçada do segundo ponto. Com 3 alcinhas na agulha, busca o fio, tira tudo de uma vez só, formando aqui o nosso lequezinho. Faça 2 correntes. Para finalizar a carreira, eu vou introduzir aqui, ó, dentro da correntinha do falso ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, para dar mais estrutura aqui no nosso tapete, a gente vai fazer pontos baixos aqui, onde a gente tinha pontos altos. Eu vou minguar novamente 2 pontos do início, 2 pontos do final. Então, agora, eu dou uma alongadinha, posso fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui na direção das 2 alcinhas aqui da correntinha, pegando a agulha do lado avesso para o lado direito. E vou buscar a alcinha aqui, então, para o lado avesso do trabalho. Busquei a laçadinha aqui para o lado avesso do trabalho. Eu vou deixar essa alcinha aqui, ó, bem menor, para poder fazer um ponto baixo no terceiro ponto. Então, eu venho na direção do terceiro ponto, vou introduzir aqui pela frente, vou buscar o fio e vou trabalhar o primeiro ponto baixo. Vamos ter 5 pontos baixos aqui agora, um em cada ponto alto da carreira anterior. Então, no próximo eu completo o segundo, no próximo o terceiro, no próximo eu completo o quarto e no próximo eu completo o meu 5º ponto baixo. Então, a gente vai minguar 2 do início, 2 do final. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes. Toda vez que eu tiver aqui um leque, eu vou ter agora 3 conjuntinhos de 2 pontos fechados todos de uma vez. Então, venho dentro do intervalo de 3 correntinhas do leque, vou buscar a laçada como se fosse fazer um ponto alto, só que eu vou buscar o fio, vou tirar apenas as 2 primeiras. Eu vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo espacinho, busco a laçada do próximo ponto. Busco o fio, tiro apenas as 2 primeiras laçadas. Com as 3 alcinhas aqui na agulha, eu busco o fio, tiro todas de uma vez só, formando o primeiro conjunto de 2 pontos fechados juntos. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho, busco a laçada do primeiro ponto. Só que eu tiro apenas as 2 primeiras. Laço o fio na agulha, volto no mesmo espacinho, busco a laçada do próximo ponto. Busco o fio, tiro as 2 primeiras. Com as 3 alcinhas na agulha, busque o fio, tire tudo de uma vez só, finalizando o segundo bloquinho de 2 pontos fechados juntos. Trabalho aqui agora 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espacinho, busco a laçada do primeiro ponto. Tira as 2 primeiras.
Laço o fio, volto no mesmo espacinho, busca a laçada do próximo ponto e tiro as duas primeiras. Com as 3 alcinhas na agulha, busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Para finalizar aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular os próximos 2 pontos altos de base. No terceiro ponto aqui daqueles 9, a gente vai trabalhar o primeiro ponto baixo de 5 pontos baixos que vamos ter aqui agora. Sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aí, a gente vai ter essa repetição aqui agora por toda a volta do nosso tapete. Em todo lugar que a gente tiver o leque, a gente vai ter aqui, ó, 3 bloquinhos de 2 pontos fechados todos de uma vez só. Então, toda vez que você finalizar aqui os 5 pontos baixos, você vai fazer 2 correntes, vai laçar o fio, vai vir dentro da argolinha de 3 correntes do leque, vai buscar a laçadinha, tira as 2 primeiras e não finaliza aqui o ponto. Vai laçar o fio aqui na agulha, volta no mesmo espacinho, busca a laçada do segundo ponto, tira as 2 primeiras. Com as 3 alcinhas na agulha, busca o fio, tira tudo de uma vez só. Agora, você vai fazer 3 correntes e vai fazer aqui no mesmo espacinho o segundo conjunto de 2 pontos fechados juntos. Finalizou aqui o segundo bloquinho de 2 pontos fechados juntos, faça 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho e trabalha o terceiro bloquinho de 2 pontos altos, fechados todos de uma vez só. Finalizou aqui o terceiro bloquinho, faça 2 correntes, pule 2 pontos altos de base. No terceiro ponto, você vai fazer o primeiro ponto baixo dos 5. E aqui a gente vai seguir essa repetição por toda a volta, sempre fazendo igualzinho a gente fez no primeiro bico. Vamos fazer em todos os outros também. Então, você vai ter sempre aqui onde estiver o leque, 3 conjuntinhos de 2 pontos fechados todos de uma vez. E onde a gente tinha 9 pontos altos, vamos ficar sempre com 5 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreira, trabalhando a mesma sequência que expliquei para vocês. Então, no último leque, eu trabalhei aqui o último conjuntinho com 3 pontos aqui. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada, estou finalizando a minha carreirinha aqui, trabalhando sempre a mesma repetição, 5 pontos baixos, e onde eu tinha aqui o meu leque, eu trabalhei 3 conjuntinhos de 2 pontos altos fechados todos de uma vez só. Então, aqui eu trabalhei já 2 correntinhas. Para finalizar, eu vou vir no primeiro ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreirinha, eu vou dar uma alongadinha aqui, vou retirar da agulha. Vou vir aqui no próximo ponto e vou buscar o meu fio aqui, então, pro lado avesso. Agora, eu vou minguar o primeiro e o último ponto baixo dos 5. Então, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar onde eu busquei aqui pro lado avesso. Eu vou introduzir pela frente e vou fazer o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que eu vou ter aqui agora. Então, no próximo, eu vou trabalhar o segundo ponto. E no próximo, eu vou trabalhar o meu terceiro ponto baixo, ficando assim. Então, eu vou minguar um do início e um do final. Agora, eu vou trabalhar aqui 2 correntinhas. Vou laçar o fio, sempre aqui, no conjuntinho de 2 pontos fechados juntos, que é o primeiro pontinho, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Finalizou aqui um ponto alto, agora na argolinha de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalho 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos aqui na argolinha, no bloquinho do meio, eu sempre vou fazer 3 pontos altos. Então, vou vir aqui e faço 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos no bloquinho do meio, no próximo intervalo de 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos, agora no último eu vou fazer apenas um ponto. Tá vendo o último conjuntinho aqui de 2 pontos fechados juntos? Trabalho apenas um ponto alto. Então, em todo lugar onde a gente tinha feito aqui, ó, os 3 bloquinhos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos.
Faço agora 2 correntes. Eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou vir no segundo e vou trabalhar o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos fazer aqui agora. Aí, a gente vai seguir essa sequência por toda a volta aqui do nosso trabalho. Sempre onde a gente tinha aqui os 5 pontinhos, vamos ter 3 pontos baixos, minguando o primeiro e o último pontinho. E no nosso desenho aqui, onde a gente tem os 3 bloquinhos aqui de 2 pontos fechados juntos, você vai fazer 2 correntes. No primeiro pontinho aqui, vai trabalhar apenas um ponto alto. Na argolinha, você vai fazer 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos na argolinha, no bloquinho aqui do meio, você sempre vai fazer 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos, na próxima argolinha, 3 pontos altos novamente. Finalizados 3 pontos altos na argolinha, no último conjuntinho, você vai fazer apenas um ponto alto. Então, aqui a gente sempre vai ficar com 11 pontos altos aqui. Agora, você vai fazer 2 correntes, vai pular o primeiro ponto baixo de base, no próximo ponto, vai fazer o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos, que a gente sempre vai ter aqui no nosso detalhe do bico. E assim, a gente vai repetindo por toda a volta do nosso trabalho aqui, tá certo? Então, como é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. Sempre trabalhando 11 pontos altos, onde a gente tinha aqueles 3 bloquinhos de 2 pontos fechados juntos. Lembrando, são distribuídos 11 pontos da seguinte forma: um ponto alto no primeiro bloquinho, 3 pontos no espaço, 3 pontos no bloquinho do meio, 3 pontos no espaço, um ponto alto no último bloquinho, tá bom? Então, sempre a gente vai ter 11 pontos. Para finalizar, eu faço 2 correntes, vou vir no primeiro ponto baixo daqueles 3, trabalho aqui um ponto baixíssimo. Vou dar uma pequena alongadinha, vou retirar a agulha aqui, vou vir na direção do próximo ponto, que é o pontinho do meio, e vou buscar a laçadinha aqui, então, pro lado avesso do trabalho. Busquei, agora a gente vai ter apenas um ponto baixo. Então, deixo a alcinha aqui, ó, bem pequenininha. Vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou dar início, então, a um ponto baixo. Então, agora, nessa carreira, a gente vai ter apenas um ponto baixo no ponto do meio, minguando o primeiro e o último pontinho aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou vir no primeiro ponto alto dos 11 e vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Pulo um ponto alto de base. No próximo ponto, faço um ponto baixo. 3 correntes novamente. Pula sempre um ponto alto de base. No próximo ponto, faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Pula um ponto alto de base. No próximo ponto, trabalha um ponto baixo. 3 correntes novamente. Pula um ponto alto de base. No próximo ponto, faça um ponto baixo. 3 correntinhas. Pula um ponto alto de base. No último ponto, trabalha um ponto baixo. Então, sempre onde a gente tinha aqui os 11 pontos, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas de 3 correntinhas dessa forma. Isso em todos os nossos bicos. Aí, você vai fazer 2 correntes, um ponto baixo no ponto baixo do meio. 2 correntes, vai vir no próximo bico e vai trabalhar a mesma repetição. Você vai vir no primeiro ponto alto, vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai fazer 3 correntinhas, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, trabalha um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto alto de base, no próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo. Faz 2 correntes, vai vir no ponto baixo aqui do meio, e nele você vai fazer um ponto baixo.
faz 2 correntes, vai vir no próximo bico e vai trabalhar essa mesma repetição aqui. Então, pessoal, como é apenas uma sequência aqui de repetições, vou dar uma mega adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira, sempre trabalhando 5 argolinhas, sempre com a mesma repetição. 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulando sempre um ponto de base. 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulando sempre um ponto de base. Então, sempre a gente vai ter 5 argolinhas aqui. Para finalizar a carreira, faça 2 correntinhas. Você vai vir no primeiro ponto baixo aqui e vai finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizado aqui com um ponto baixíssimo, aqui eu vou dar para vocês uma sugestão. Você pode trabalhar estilo na foto que eu vou deixar aí para vocês, sem fazer o detalhe do nosso ponto alto que fica em relevo. Você pode voltar aqui no mesmo espacinho e trabalhar um ponto baixo, fazer uma corrente e iniciar aqui o primeiro biquinho, tá bom? No meu, eu vou trabalhar o relevo. Então, para isso, eu vou vir aqui no intervalinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui. Agora, chegando aqui, ó, nessa primeira argolinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para iniciar aqui o primeiro biquinho. Feito o ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o primeiro ponto picô. Vou voltar na mesma argolinha e vou fazer um ponto baixo. Então, sempre na primeira argolinha das 5, a gente vai fazer um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo. Vai vir na segunda argolinha, vai repetir o mesmo da primeira. Um ponto baixo, você vai fazer 3 correntes, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo, formando aqui o ponto picô. Volta na mesma argolinha e vai fazer um ponto baixo. Então, na primeira e na segunda argolinha, a gente vai ter essa repetição. Agora, sempre na argolinha do meio, que é a terceira argolinha, você vai laçar o fio e vai trabalhar um leque. Como que vai ser o nosso leque? A gente vai fazer 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, você vai fazer 2 pontos picôs. Então, eu vou trabalhar 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando o primeiro picô. Faça novamente 3 correntinhas. Pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo, formando aqui o segundo ponto picô. Laça o fio, volta na mesma argolinha e trabalha 2 pontos altos. Então, sempre nessa terceira argolinha, que é a argolinha do meio, a gente vai ter um leque aqui de 2 pontos altos, 2 pontos picôs e 2 pontos altos. Nas últimas 2 argolinhas aqui, a gente vai trabalhar o mesmo que a gente fez na primeira e na segunda. Você vai vir aqui na quarta argolinha, vai trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo, formando um picô. Volta na mesma argolinha, trabalha um ponto baixo. Na última argolinha, que é a quinta argolinha, você vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza com ponto baixo, formando o picô. Volta na mesma argolinha e você vai fazer um ponto baixo. Então, sempre a gente vai ter essa repetição aqui. Um ponto picô aqui no primeiro e no segundo espacinho, leque na argolinha do meio e nos 2 últimos aqui os pontos picôs menores. Se você não gosta de fazer os pontos em relevo, você pode trabalhar 1 ou 2 correntinhas, aí vem da tensão do seu ponto. Aí, você vai vir aqui no ponto baixo, faz um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. 1 ou 2 correntinhas, vem na primeira argolinha e aí você vai repetir aqui todo o seu bico, tá bom? O meu eu vou trabalhar com ponto em relevo. Para fazer o ponto em relevo, após fazer aqui o ponto baixo, no meu ponto, para não repuxar, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou laçar 1, 2, 3, 4 vezes o fio aqui na minha agulha. Eu vou voltar, pessoal, nessa carreirinha onde a gente fez aqui os 9 pontos altos. Eu vou pegar, estilo um ponto em relevo, no primeiro pontinho aqui, tá bom? Então, após laçar 4 vezes na agulha, eu vou vir com a agulha aqui por baixo do meu primeiro pontinho aqui e vou dar uma alongada para não ter o perigo de repuxar. Eu vou buscar o fio, vou tirar essas 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio, tiro mais 2,
busco o fio, tiro mais duas. Eu não vou finalizar o meu ponto aqui. Eu vou laçar agora 1, 2, 3, 4 vezes o fio na agulha. E agora eu vou vir no meu último ponto aqui dessa mesma direção aqui onde eu tinha os 9. Então, agora eu vou vir no último pontinho, vou passar a agulha por baixo, vou buscar o fio, vou dar uma alongada para não repuxar. Busco o fio, tiro as duas primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais duas, busco o fio, tiro mais duas, busco o fio, tiro mais duas. Agora, com as 3 alcinhas na agulha, eu vou buscar o fio e vou tirar todas de uma vez só. Aqui, na minha tensão de pontos, eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou vir direto para a primeira argolinha de 3 correntes e vou prender com ponto baixo. Aí, eu vou ficar com esse detalhe aqui na peça. Se você achar que enrolar 3 vezes é o suficiente, você pode estar enrolando apenas 3 vezes. Eu enrolei 4 para não ficar repuxado e ficar bem abertinho aqui o meu desenho, tá bom? E a partir de agora, a gente segue uma repetição. Fez o ponto baixo, é só fazer 3 correntes, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo formando o picô. Volta na mesma argolinha, prende com ponto baixo. Na segunda, vamos fazer a mesma repetição da primeira. Feito um ponto baixo, faça 3 correntinhas, pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo formando o picô. Volta no mesmo espacinho, você vai prender com ponto baixo. Agora, na argolinha do meio, vamos trabalhar o leque. No leque, a gente vai fazer 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, vamos trabalhar 3 correntes. Pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo, formando o ponto picô. Novamente, faça 3 correntes. Pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, feche com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Laça o fio, volta no mesmo espacinho. E nele, você vai fazer 2 pontos altos para completar o nosso leque aqui do meio. Agora, vamos para a próxima argolinha e nela vamos trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo, formando ponto picô. Volta na mesma argolinha, trabalha um ponto baixo. Na última argolinha, um ponto baixo, um ponto picô e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, em todos os bicos, vamos trabalhar essa mesma repetição. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Se você não achar necessário, você pode fazer sem a corrente, tá bom? Eu vou laçar o fio 1, 2, 3, 4 vezes na agulha e vou voltar aqui no meu primeiro ponto alto dessa última carreira aqui de pontos altos do bico, ao lado da carreira de pontos baixos. Agora, eu vou dar uma alongadinha aqui. Tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2, tiro mais 2, aqui o meu soltou, eu vou fazer aqui novamente. 1, 2, 3, 4. Vou voltar aqui, passo por debaixo, alongo. Tiro as 2 primeiras, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio, tiro mais 2, e não vou finalizar aqui o ponto. Quando tiver 2 alcinhas, eu não vou finalizar. Aí, eu laço 1, 2, 3, 4 vezes o fio na agulha. E agora, eu vou vir no último pontinho aqui, na mesma direção. Dou uma alongada, tiro as 2 primeiras, tiro mais 2, tiro mais 2, tiro mais 2. E quando sobrar aqui as 3 alcinhas, busque o fio, tire tudo de uma vez só. Como eu expliquei, se você não achar necessário, você vai prender com ponto baixo aqui direto. Se você quiser fazer uma corrente, faça uma corrente. Aí, você vai vir na primeira argolinha e vai dar início ao próximo bico. Lembrando, se você quiser fazer sem os relevos, você pode estar fazendo, que também dá certo, tá bom? Então, como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, vou dar uma super adiantada, vou fazer a volta toda com essa sequência e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, trabalhei a volta toda com a mesma repetição. Eu trabalhei sempre os pontos aqui em relevo para dar esse efeito aqui na peça. Só que, como eu expliquei para vocês, se você quiser fazer apenas uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior, uma correntinha e repetir aqui o biquinho, também vai dar certo, tá bom? Então, aqui sempre eu trabalhei a mesma sequência. Nas 2 primeiras argolinhas, eu fiz um ponto baixo, um ponto picô e um ponto baixo na mesma argolinha. Na terceira, eu sempre trabalhei 2 pontos altos,
2 pontos picôs e 2 pontos altos. E nas duas últimas argolinhas, eu trabalhei o mesmo que eu fiz nas duas primeiras. Um ponto baixo, um ponto picô e um ponto baixo. Para finalizar, como eu tô fazendo aqui o relevo, eu vou fazer uma correntinha, lembrando que se você achar que não é necessário fazer a correntinha, você pode fazer direto. Eu vou laçar 1, 2, 3, 4 vezes o fio aqui na agulha. E vou voltar aqui na carreirinha, a última aqui de pontos altos, onde a gente tem aqui os 9 pontos. Aqui eu vou buscar o meu fio, vou dar uma alongada para não repuxar, vou tirar as duas primeiras laçadas, vou tirar mais duas, vou tirar mais duas e vou tirar mais duas, e não vou finalizar o ponto. Laço 1, 2, 3, 4 vezes o fio na agulha. Vou vir aqui no meu último pontinho, vou buscar a minha laçada e vou dar uma alongada. Tiro as duas primeiras, tiro mais duas, tiro mais duas, tiro mais duas. Agora, com as 3 alcinhas na agulha, eu busco o fio, tiro todas de uma vez só, finalizando aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui uma correntinha. Feito uma correntinha, agora é só você vir aqui e finalizar com ponto baixo. Se você quiser que fique um acabamento mais discreto, após fazer uma correntinha, você vai puxar um pedaço maior de fio aqui, e aí você já pode cortar. Porque a gente vai fazer a última correntinha aqui da seguinte forma. Eu vou passar aqui por debaixo da alcinha do ponto baixo. Agora, eu vou buscar o meu fio. Busquei o fio aqui, então, como eu fiz a correntinha, aqui eu vou passar aqui pela frente, vou voltar aqui pro lado avesso. E agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai passar na direção aqui daquele ponto, do lado do ponto em relevo aqui na correntinha. Então, eu vou introduzir aqui por dentro da minha correntinha e vou buscar o meu fio aqui. Busquei o fio, aqui fica com o acabamento mais discreto, tá vendo? Não fica aquela marcação. Agora, é só embutir o pedacinho de fio que ficou entre aqui os pontos. Você pode estar desfiando esse fio em 2 partes e dar 2 nozinhos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. E se você fizer aqui o seu trabalho e quiser me mostrar, me manda lá no Insta, é @estefaniacrochês. Eu vou adorar ver o seu trabalho, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!